Artigo 127, o podcast do MP do Rio. O Ministério Público do Rio, MPRJ. O Ministério Público denunciou... O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Está começando mais uma edição do Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Aqui você acompanha as principais notícias e ações da semana do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que impactam diretamente a vida da nossa sociedade. Confira no episódio de hoje. PGJ se reúne com o procurador antimáfia italiano. 2 operações contra construções irregulares na Rocinha e em Niterói. Primeira audiência do bicheiro Rogério de Andrade. O MP obtém liminar que impede a fixação de cartazes anti-aborto na rede municipal de saúde. Após recursos do MPRJ, caso João Pedro vai a júri popular. MP garante manutenção da prisão de Zinho. Novas prisões do caso Anique acontecem em Petrópolis. Ex-PM tem prisão preventiva decretada por associação criminosa em Bangu. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Siga o podcast aqui na plataforma de áudio para receber notificações dos próximos episódios. Tocando Arquivo 127, o podcast do MP do Rio. O Procurador-Geral de Justiça Antônio José Campos Moreira recebeu o Procurador Nacional Antimáfia e Antiterrorismo da Itália, Giovanni Melillo, na sede do MPRJ. No encontro, houve tratativas para formalizar uma assinatura de um acordo entre as instituições em julho na cidade italiana de Palermo para o combate à criminalidade organizada, prevendo a troca segura de informações e a formação de grupos conjuntos de investigação. O Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, em ação conjunta com a Secretaria de Ordem Pública do município e a Polícia Militar do Rio, realizou operação para a demolição de 3 prédios irregulares erguidos na Rocinha. As construções, localizadas na região da Dionéia, em uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados, tinham de 2 a 7 andares e apresentavam risco de desabamento após o desmatamento de uma encosta. Os imóveis, que possuem acabamento interno de alto padrão, também serviram de abrigo para integrantes da facção criminosa Comando Vermelho do Ceará. A ação teve o apoio do MP do Ceará e da Polícia Civil do Estado do Ceará. A notícia teve repercussão nacional e foi destaque no jornal Hoje. Um prédio com piscina, área gourmet e vista panorâmica para o mar, localizado num dos pontos mais altos da favela da Rocinha. Para a polícia e para o Ministério Público, esse era um dos esconderijos de traficantes cearenses ligados ao Comando Vermelho. Outros 2 prédios irregulares também foram alvos da operação. Policiais encontraram até uma parede falsa que dava para uma passagem subterrânea usada para a fuga dos bandidos. As 3 construções estão sendo demolidas. De acordo com as investigações, elas ficavam numa área de cerca de 2.000 metros quadrados e apresentavam risco de desabamento depois do desmatamento de uma encosta. Engenheiros da Prefeitura do Rio estimam que as obras custaram 6 milhões de reais. O GAEMA, em conjunto com a Prefeitura do município, também realizou uma operação para demolir construções irregulares em áreas de unidade de conservação ambiental, no bairro de Charitas. As edificações estão localizadas dentro da zona protegida pelo Parque Natural Municipal de Niterói. A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MP e da Polícia Militar. O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do MP atuou na primeira audiência de instrução e julgamento do processo sobre a morte de Fernando de Miranda Inácio, ocorrida em novembro de 2020 no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes. São réus o bicheiro Rogério de Andrade e Gilmar Enéas Lisboa, denunciados à Justiça pelo GAECO por homicídio qualificado. O MPRJ obteve decisão liminar que proíbe o município do Rio de afixar cartazes contrários ao aborto nas unidades da rede municipal de saúde. A Justiça determinou que o município não imponha tal medida a estabelecimentos públicos ou privados, nem aplique as sanções previstas na Lei Municipal 8.936 de 2025. O prazo para cumprimento é de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000.
O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do MP obteve na Justiça a aceitação do recurso apresentado para que os policiais civis envolvidos na morte do adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, sejam julgados por júri popular. A decisão unânime foi proferida pelos desembargadores da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. João Pedro foi morto em maio de 2020 durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Você sabia que agora o Ministério Público do Rio está no WhatsApp? Receba as principais notícias sobre a atuação do MP do Rio, informações sobre serviços, concursos, campanhas e muito mais. Entre no menu Atualizações do seu WhatsApp, vá em Canais, procure por MPRJ e siga agora. Giro institucional. Confira outros destaques da semana. Projeto Morte Zero MPRJ é apresentado em Conferência Internacional da ONU, no Quênia. MPRJ promove debate sobre inclusão e superação de barreiras no ambiente coletivo. Instituição participa da 4ª Semana da Diversidade do Tribunal Regional Eleitoral. Cal Criminal e promotores que atuam em audiências de custódia fazem balanço da atuação da nova estrutura. MPRJ participa de reunião para a construção de protocolo de enfrentamento à violência contra mulheres em estádios. E debate aumento da violência contra crianças e adolescentes no Rio de Janeiro em reunião na Alerj. O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do MPRJ obteve decisão judicial que mantém o miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, custodiado em Presídio Federal de Segurança Máxima, localizado em Brasília. A pedido do MP, a decisão foi proferida em 18 de junho pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro. Acusado de chefiar a principal milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Zinho segue respondendo a diversas acusações, entre elas homicídio, constituição de milícia, extorsão, porte ilegal de arma de fogo, ocultação de cadáver e organização criminosa. O Ministério Público obteve decisão da Justiça que decreta novamente a prisão preventiva de 3 dos réus acusados pelo assassinato de Anique de Almeida Peixoto Erdi. São eles Henrique Vieira Fadiga, Maria Luísa Vieira Fadiga e Rebeca Azevedo dos Santos de Carvalho. O pedido foi motivado pelo surgimento de novas provas, incluindo a localização do corpo da vítima, o laudo de necropsia, perícias em veículos utilizados no crime e o conteúdo extraído de aparelhos celulares apreendidos. Esses elementos reforçam os indícios da participação dos réus no feminicídio, na ocultação do cadáver e no crime de extorsão. O Bom Dia Rio da TV Globo noticiou o caso. Confira. A promotoria argumentou que essas novas provas indicam risco à ordem pública, à instrução criminal e à possibilidade de fuga. Esse crime horroroso, inclusive, a gente lembra, aconteceu em fevereiro do ano passado. A Anique Erdi, advogada, foi atraída para um motel, assassinada e teve o corpo ocultado na casa do Lorival Fadiga. Segundo as investigações, os réus teriam planejado o assassinato da advogada e depois do crime ainda, extorquiram dinheiro do viúvo pedindo mais de 4,5 milhões de reais. Lorival, importante falar que permanece preso. Até agora os acusados que tiveram esse novo pedido de prisão decretado não foram encontrados. Você já está inscrito no canal do YouTube do MPRJ? Digite @mprj.oficial e acompanhe nossos vídeos. O MPRJ obteve a conversão da prisão em flagrante de ex-policial civil em prisão preventiva. Ele é apontado como chefe da Tropa do RD, grupo ligado à facção Comando Vermelho e responsável por promover ataques a áreas antes controladas por milícias. A prisão foi feita em flagrante pela Polícia Civil. Segundo as investigações, a Tropa do RD tenta tomar o controle da comunidade do Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio, e de outras regiões, explorando atividades criminosas como transporte alternativo ilegal, homicídios e extorsões. A Ouvidoria do MP do Rio quer ouvir você. Recebemos comunicações de denúncias, pedidos de informação, representações, elogios, críticas e reclamações. Lembre-se de fornecer o maior número de informações possíveis para o encaminhamento a uma promotoria para apuração dos fatos. Esse foi o Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Toda semana um resumo com as principais ações do MPRJ. Ative as notificações no seu app de podcast preferido.
Para mais informações, acesse mprj.mp.br e siga o MP do Rio nas redes sociais. Até o próximo episódio!